E além da obrigatoriedade de ter o extintor, também é necessário fazer a manutenção anual do extintor. Pô, show de bola. Os extintores vêm junto com a questão do laudo do Corpo de Bombeiro? É obrigatório, é isso? Sim, é obrigatório pelo Corpo de Bombeiros. Show de bola, né? Você falou do período de manutenção dos extintores. Qual é o período mesmo que o síndico tem que atentar? É de 6 meses, 3 meses, anual? Como é que funciona isso aí? Normalmente o extintor que tem nos condomínios é o extintor ABC, de 6 kg. Esse extintor ele deve ser feito a manutenção anualmente, a cada 12 meses. Também tem uma dúvida muito comum entre os síndicos, que dia do mês que vence os extintores? É no dia que fez a manutenção? É no início do mês, no final? Mas via de regra até o último dia útil do mês que foi feita a manutenção. Então vamos lá, o síndico tem que entender que ele tem que fazer isso anualmente, né? Anualmente. E pode ser decorrente daquele mês de vencimento, né? Por exemplo, se foi feito no mês de março, 1º de março de 2019, então ele tem um prazo até do último dia útil de março para fazer a manutenção novamente, né? Do ano seguinte, que seria agora 2020. Show de bola, Matheus e Laurence Extintor dando as dicas para nós. Doutor, eu posso fazer então uma pergunta? Deve fazer uma pergunta. O que acontece? Vamos lá, eu sou síndica, hipoteticamente falando, aí eu vou devolver o extintor para você porque já passou a validade. Qual a certeza que eu, como síndico, vou ter certeza que só não... Desculpa, vou ter que perguntar, tá? Só não trocou o selo, só a marquinha, como é que vocês... Porque show de bola, boa pergunta. Eu sou obrigada a esvaziar para ter certeza que ele vai voltar cheio. Qual a certeza que eu, como consumidora, tenho? Então, a primeira etapa é no momento que você vai contratar uma empresa, né? Você tem que certificar que essa empresa tem as certificações dos bombeiros. Esse é o primeiro item. E depois que você decidiu qual empresa você vai fazer o serviço, é importante você, quando a empresa for coletar os extintores, porque normalmente é assim, a empresa tem um veículo e vai coletar os extintores no condomínio. É importante pedir para os funcionários anotar todos os números de cilindro, primeiro para ter certeza que eles não vão ser trocados por outros cilindros, né? Então, por exemplo, coletou 20 extintores, aí pede lá para anotar na planilha cada numeração de cada extintor. Aí te dá uma cópia e você fica resguardada. Aí, em questão de se fez o serviço correto ou não, a melhor maneira de descobrir é indo para a empresa acompanhar alguns passos do serviço ou pedindo para alguém acompanhar também, porque não dá para dar 100% de certeza se a empresa vai fazer ou não. Show de bola. Então vamos lá, a primeira coisa é você anotar os números de registro dos extintores, né? Exatamente. Que pode haver a troca, é isso? O que acontece muito, infelizmente, é o seguinte: às vezes uma empresa pega os extintores que são ABC, né? Que é o que os bombeiros pedem hoje em dia. Aí, às vezes, a empresa vai lá e troca esses extintores por extintores da classe BC, que são extintores, vamos dizer, menos eficientes e mais baratos. Aí acaba que, às vezes, o síndico não acompanha, não sabe o que aconteceu e vai descobrir, às vezes, anos depois, quando vai ter uma vistoria do bombeiro. Aí já não dá tempo de recorrer, né? Cara, é foda. Sempre tem o picareta, né? Não tem jeito, né, doutor? Complicado. Doutor, dentro desse contexto aí, igual a gente falou do síndico lá, recebeu o condomínio, se extintor. Ele pode sofrer alguma sanção, o síndico? Sim. O síndico, inicialmente, ele recebendo o censo aí, ele é responsável por esse recebimento, né, do condomínio em geral, não só da parte dos extintores. Além disso, pode ser esse ato é passivo de multa, a ausência ou até mesmo os extintores vencidos. No DF ocorre com muita frequência, né, a vistoria dos bombeiros que acusam isso, até porque eles têm lugares determinados, previamente determinados por eles, né, quando da aprovação do projeto. E se tratando de DF, para os síndicos, dica para os síndicos é conferir se a empresa que eles estão adquirindo ali é credenciada pelo bombeiro, né? Correto. Essa relação ela fica disponível no site do bombeiro. Tem lá uma abazinha serviços lá que você clica e baixa a lista de todos os agentes autorizados. Beleza, tá vendo? Show de bola. Ele falou uma coisa interessante, né? Eu até ia perguntar sobre isso, se existe alguma norma para distância. Ele falou que tem um projeto, já vem ao prédio de determinados locais, é isso? Normalmente quem vai dizer quantos extintores vai ter no local é o projetista que vai elaborar o projeto contra incêndio.
Aí, a partir daí, esse projeto, às vezes o pessoal passa pra gente, a gente passa o orçamento, né, e trabalha em cima de um projeto contra incêndio. Mas, via de regra, é um extintor para cada 30 metros quadrados. Entendi. Essa é a média. Outra coisa importante, você falou que é cada 30 metros o extintor, né? Exatamente. E tem que estar sempre em locais visíveis, né? Porque eu já fui em condomínio que fica na escada de incêndio, cara. É errado. Tem que estar em locais visíveis e sempre próximo à saída também, na porta de saída. Outra coisa importante, você falou que são os extintores ABC, né? Correto. Em condomínios, quais que são utilizados? Eu sei que tem um extintor para sistema elétrico, tem um que é de água, né? Uhum. Todos esses também são edificados em condomínio ou não? Então, o mais indicado é o extintor ABC de 6 kg, que é um extintor de pó químico seco. E por que ele é mais indicado? Ele cobre as 3 principais classes de incêndio: classe A, classe B e classe C. A classe A seria materiais sólidos, né, que queimam por dentro, vamos dizer assim, que seria papel, madeira. A classe B, líquidos inflamáveis. E a classe C, que é equipamentos elétricos. Aí, normalmente, no condomínio tem os extintores ABC e alguns extintores CO2, que seriam os que ficam na casa de máquina, porque tem equipamento elétrico. Então, o extintor de CO2 é um extintor de gás, é o gás carbônico, e é um extintor de alta pressão, e no caso ele não danifica o material elétrico. Ele apaga o princípio de incêndio sem danificar o material elétrico. Eu, Matheus, da Relonense Extintores, tenho todas as dúvidas sobre extintores. Outra pergunta também que você falou que pode haver a troca do cilindro, né? Vamos lá. Como é que eu, síndico, posso identificar isso ou perceber isso no dia a dia, essa modificação? Ele é diferente? Tem alguma coisa que determina um outro? Então, essa questão é meio complicada porque pode acontecer 2 tipos de casos. Tem um caso que o cara pode pegar o extintor que está rotulado ABC e devolve o extintor que está rotulado BC, né? Tem um rótulo do extintor que indica a classe, né? Se ele é ABC, se ele é BC. Aí é mais fácil de identificar. Você olha pro extintor, você já vê lá que tá diferente. Que no rótulo tá escrito, antes era BC e agora é BC. Tem alguma coisa de errado. Você viu? Mas... Pode ir lá, Kelly. Eu queria fazer uma pergunta, Matheus. Desculpa, não sei se está dentro do contexto da sua fala. Qual é o perigo de eu ficar com um extintor fora de validade? Então, qual o perigo real? Então, tem um motivo para o extintor ele ser feito a manutenção anualmente. Porque o extintor ele é um aparelho mecânico. Então, é como, por exemplo, um carro. Você tem que fazer a manutenção periódica dele. Senão, você pode passar, às vezes, 1 ano, pode não dar problema, mas também pode dar problema. Então, o extintor é a mesma coisa. Ele não vai apagar o fogo. Só. Ele está sob pressão constante. Então, assim, se você deixa de fazer a manutenção anual, então pode passar um tempo, ele pode despressurizar, pode dar algum problema no pó, pode empedrar, pode acontecer vários problemas mecânicos que você vai tentar usar o extintor e ele pode não funcionar, né? Aí não vai ter eficácia nenhuma. Verdade, não, né? Eu exatamente lembrei disso. Fernanda, foi até importante. Em algum momento da sua vida você precisou usar o extintor? Não, Thiago. E nem vem fazer perguntinhas diretas, viu? Que você é terrível. Eu só foi uma pergunta. Pois é, Thiago, mas dentro do contexto extintor, apagar fogo, é um dos casos de condomínio que eu vou estar trazendo, né? E vai surgir mais dúvidas no momento que eu for apresentar. É bom que tá aqui, e vai esclarecer muitas coisas, né? Inclusive, nessa questão de manutenção periódica, ele já esclareceu a necessidade da manutenção anual, né? Que era um dos questionamentos, mas a gente reforça. Então, você nunca precisou usar um extintor? Graças a Deus não, Thiago. Tá bom. Doutor, em algum momento eu soube se precisou usar algum extintor? Dentro de condomínio não, mas já tivemos situações de condôminos utilizando, né? Ah, verdade. Como não não por incêndio. O arma branca essa foi boa. Tu não faça assembleias perto de extintores, é perigoso, né? É verdade? O conselho que ajudou. O Matheus certamente sabe que extintor é alvo de vandalismo, né? Constantemente dentro de condomínio, né? O condomínio esquece que aquilo ali onera ele, que ele vai ter que pagar pela manutenção daquilo ali e que é passivo de multa também, exatamente, né? Administrativamente. Ô, Matheus, e a gente tá falando tanto em utilizar, que ocasiões os moradores podem utilizar o extintor?
Então, essa é uma boa pergunta, porque os extintores, ele não é para apagar um incêndio, ele é para apagar um princípio de incêndio. Boa pergunta. E também para controlar, se o negócio estiver feito, ele controla até a chegada dos bombeiros. Então né? ele não é feito para apagar o fogo. É só um princípio de incêndio ou para controlar, porque se você pegar um extintor, a descarga dele é só de alguns segundos, ele não vai durar muito tempo. Então você vai ter que... E, sei lá, às vezes cada andar tem um extintor. E é como você brigar com um cara mais forte que você, né? Exatamente. Você bate e corre, né? Você vai ligar ele vai correr, né? Exatamente. Analogia perfeita. É verdade? Você vai ligar ele e correr, senão vai pegar fogo, não é verdade? E assim, também muita gente não sabe usar. Isso é importante. outra Como questão. é que então o cara vai usar esse trem? Então, principalmente na hora da adrenalina, tem lá no quadro de instrução como utilizar o extintor. Mas, imagina, tá lá pegando fogo. Emergência, né? O cara vai lá, deixa eu ler aqui para usar o extintor. Então é bom ele já ter um conhecimento prévio. É bem simples, mas tem gente que não sabe onde pegar, onde é que é o lacre, onde é que pega na mangueira. Então assim, é uma questão complicada. Mas, via de regra, é só usar o extintor para princípio de incêndio e para tentar amenizar a situação até a chegada de um bombeiro. Pode ir lá, Kelly, fica à vontade. E tem algum estudo, assim, Matheus, do número de utilização que vocês percebem dos clientes de vocês? Sei lá, vou dar um número, tá? De 100 locais que nós atendemos, geralmente 20%, 10% você percebe que foi utilizado para apagar o princípio de incêndio? Normalmente os casos que chegam até a gente é que o negócio foi feio, não foi só um princípio de incêndio, normalmente, mas assim... já teve vários casos de pessoas que conseguiram utilizar, outros casos que pegou fogo e todo mundo saiu correndo, não conseguiu, também já estava num grau de incêndio maior e não conseguiu apaziguar a situação. Então, assim, tem diversos casos, né? E assim, é interessante que não falta o controle emocional. Né? Porque fogo, você quer correr, eu falo, o cara tá com o extintor ali, ele vai... Tem a fumaça correr, também, que atrapalha demais. Agora, se tem, o pior do fogo não é nem o fogo, é a fumaça. O cara não consegue respirar, imagina pensar para usar o extintor. Por isso que quando vem um profissional, é muito mais preparado para utilizar. Então, assim, eu acho que é interessante, você ver como é que condomínio é uma coisa que envolve muitas situações, né? Eu nunca vi falar em se treinar os zeladores, os porteiros a utilizar isso, né? Seria importante o síndico começar a tentar. Exatamente. Porque, assim, é uma coisa que, igual você falou, ele é um... Mas isso não é uma política apenas do condomínio. Aí é que entra um pouquinho da minha área, da área de gestão de pessoas. As empresas terceirizadas, elas têm obrigação de dar treinamentos, quer seja da área de relacionamento, quer seja da área de primeiros socorros, elas têm área de segurança, entender um pouco de lei trabalhista. A empresa terceirizada conta comigo aqui com o Dr. Leandro para dar treinamentos, capacitação, porque o que está faltando nas empresas terceirizadas é esse viés, esse olhar para os colaboradores. Ou ele está atendendo quantas pessoas ali, na mão de um porteiro, na mão de um zelador, perpassam quantas pessoas. É segurança, é fator de segurança, é fator de relacionamento. Então tá aí, treinamento das empresas terceirizadas tem que dar. Tá? E então, eu acho que poderia ser até um diferencial para ele, né? Quando você for cotar isso com a mão de obra. Você treina seus funcionários? Você não tem, treina, mas eles têm a tal da CIP, eles têm treinamento de acordo com o número de inclusive, quem quiser ver, não tá botando aí. Semana passada tivemos com o pessoal do Segurança do Trabalho aqui falando sobre isso, falando sobre a CIPA, muito legal, foi um papo muito bacana, que às vezes é pouco assim, falado em condomínio. Ele vai muito pro lado de direito, engenharia, né? E também a minha amiga coach, né? Mas o Gerson, que é o nome do pai dele, que eu lembrei, a cara do pai dele, Matheus. Matheus, vamos lá, o seguinte. Quando se deve utilizar o CO2, o extintor CO2? Qual a diferença dele dos outros? Então, igual eu te falei, o CO2, normalmente a gente fala CO2 é o gás carbônico. A principal diferença entre ele e o extintor de pó ABC é porque ele é um extintor de alta pressão. Então, assim, ele é mais perigoso assim, para a gente que faz a manutenção. Mas a empresa que faz a manutenção corretamente, para o consumidor final, é tranquilo. E se você for perceber nele, ele não tem o manômetro, que é um indicador de pressão. Por esse motivo que ele é um extintor que tem muita pressão, acaba que ele não suportaria um manômetro. Então, em questão de manutenção, além dele ter que fazer a manutenção anual, igual o extintor de pó, ele deve ser feito uma inspeção a cada 6 meses. E a maioria dos bombeiros, às vezes, não cobra. E também falta de informação
de síndicos, de empresas que fazem serviço para condomínios. Porque para você saber se ele perdeu o gás ou não, você tem que pesar. Então tem que ir lá com a balança, faz a pesagem, aí verificou, não, ele perdeu o peso, tem que fazer a manutenção. Ou não, tá com peso ok, aí faz a manutenção só daqui a 6 meses, né? Porque aí completa um ano. E a principal diferença, igual eu te falei, ele cobre a classe BC, líquidos inflamáveis e equipamento elétrico. Igual eu te falei, ele é só usado... confusão, como é que eu tô pegando fogo, eu tenho que saber se é parte elétrica, aí daqui a pouco não é o óleo que tá da minha Mas é porque ele vai ficar próximo, de acordo com a área de risco, ele fica próximo da área de risco. Por exemplo, se é perto de um quadro de energia, certo? Então você vai usar o que é o outro que é recomendável. Então assim, cada local tem a sua especificação, entendeu? Do lado do seu apartamento vai estar o ABC. É o ABC. Exatamente. Ele cobra as 3 classes. Aí, no caso de condomínios, igual eu falei, normalmente tem um CO2 na casa de máquinas. Então, se tá... Porque é mais rápido o fogo, pode... Tá um princípio de incêndio, usa o CO2, consegue apagar e não danifica o sistema. Entendi. Exatamente, por isso que é interessante, tem que ter um projeto para identificar onde fica cada coisa, né? Exatamente, não é qualquer extintor em qualquer lugar. Tem as suas posições, tem a altura... Agora eu faço uma pergunta. Quando você vai fazer a recarga disso, como é que funciona esse processo? Que eu vi alguns condomínios se deixam uma parte, levam outra parte. Como é que funciona esse processo? Então, tem 2 maneiras de fazer a coleta dos extintores, né? A primeira delas é a gente coletar a metade dos extintores. E os extintores, por exemplo, tem 2 extintores em cada andar. Então a gente programa de pegar um extintor em cada andar para todos os andares ficarem resguardados. Se tiver com fogo, né? E a outra opção nós coletamos todos os extintores e deixamos a metade de extintores nossos de reserva técnica, para também não deixar o condomínio desmunido de extintores. Ô, Matheus, eu queria que você desse um reforço. O sinal de contratar essa empresa. Que critérios ele tem que ver para estar dentro da norma? Outra coisa importante, quando você faz essa recarga, tem que ter um RT? Como é que funciona essa questão? Então, em questão de contratação da empresa, igual o Leandro falou, você primeiro pesquisar no site do bombeiro, no Corpo de Bombeiros. Porque lá, né? Lá ele já indica as empresas que estão credenciadas, as empresas que estão com o credenciamento vencido. Lá eles mostram tudo, quanto para extintores, quanto para mangueiras de hidrante também. E são poucas, né? A relação não é muito grande. Exatamente, tem muitas empresas, principalmente empresas pequenas que estão começando, já começa fazendo manutenção, mas não tem a certificação. Então tá errado. É o barato que sai caro, que ele fala direto aqui, né? Então assim, vamos lá, o cara tem que procurar se a empresa tem um credenciamento, né? Sim. Outra coisa importante, essa manutenção é feita anualmente, né? Correto. Outra coisa muito importante, na hora de recolher esse extintor, você colocar a identificação dos extintores, pra você saber se está sendo mesmo devolvido. Exigir da empresa que coloque... E eu vou falar uma coisa que você nem falou, que eu oriento, porque eu já tive essa experiência. Mande o funcionário para acompanhar a descarga desses extintores, né? Correto. Infelizmente, né, dessa maneira, mas eu aconselho todos os síndicos, manda um zelador, manda alguém para acompanhar a descarga de ser, porque tem muito picareta no mercado, não é verdade? Sim, não é verdade. Outra coisa importante, eu queria tocar nesse assunto, a gente fala muito de extintor. Eu quero falar das mangueiras do hidrante, cara. Como é que é feita a manutenção? Qual o período que tem que se fazer aquela manutenção, teste? Como é que funciona isso? Então, a mangueira de hidrante, infelizmente, muita gente, muito síndico não sabe que precisa fazer também a manutenção. Porque eu acredito que um dos motivos seja que existem empresas que só têm a certificação dos extintores, acaba que nem fala para o síndico que tem que fazer a manutenção das mangueiras. Aí, às vezes, ele pensa, se eu falar para ele que tem que fazer a manutenção, dá para dar com outra empresa, melhor não mexer com isso. Mas, via de regra, a manutenção da mangueira é feita também anualmente, onde você tem que medir, a empresa tem que medir o tamanho da mangueira, fazer um ensaio hidrostático. E em questão de a empresa vai fazer esse serviço mesmo, como é que eu sei se ela vai fazer ou não? Principalmente para a mangueira, é totalmente recomendável que vá um representante do condomínio para acompanhar, ou o síndico se puder, porque é muito fácil de burlar isso, infelizmente. Porque o que diz se a mangueira foi testada ou não, na prática, é uma etiqueta que você coloca na mangueira. Então, muitas empresas fazem isso, coleta a mangueira, troca a etiquetinha, devolve. Mas tem todo o procedimento, tem que ter a máquina de teste, também tem que ter a certificação dos bombeiros. Mas infelizmente tem que ter um acompanhamento de alguém para ter a certeza, porque
quando vai contratar uma empresa nova, você não sabe, né? Você vai fazer direito, você vai fazer mal feito. Eu acho o seguinte, o sinto começar a abrir um pouco de alerta. Tá muito barato, sai fora, né? Tem alguns casos, vários casos, que quando acontece isso, o síndico já tem que ficar alerta. Por exemplo, eu fiz a cotação numa empresa, cotei extintores e mangueiras. Acontece muito, manutenção de extintores e o teste hidrostático das mangueiras. Aí a empresa vai lá, dá um preço barato nos extintores e fala que faz o teste das mangueiras de graça, de cortesia. Não existe aí, não. É almoço de graça, né? Exatamente, não tem almoço de graça. O que o cara vai fazer? Pega a mangueira, bota a etiquetinha e às vezes o que faz? Acontece. O cara fura a mangueira e fala que está condenada. Pra trocar. Porque no procedimento correto, se você faz o teste da mangueira correto, você coloca a água com a máquina e dá a pressão correta. E a partir daí, se tiver furo na mangueira, vai vazar água, faz a marcação lá, a mangueira está condenada, não pode ser reutilizada. Então, aí sim o barato sai caro. O cara faz de graça e no final tem que comprar um monte de mangueira nova. Amigão síndico, não existe nada de graça, tudo tem seu preço, né? Agora fazer uma pergunta pro Dr. Suítes aqui, nosso amigo Leandro, né? Doutor! Doutor, de algum caso seu lá na justiça, contra o condomínio, você teve que fazer algum teste de mangueira? Não, nunca fiz, não. Você nunca fez teste de mangueira, não? Não precisa fazer teste de mangueira, não. Que é isso, né? Você nunca precisou fazer algum processo lá, não? Eu, graças a Deus, não precisei de teste de mangueira. Isso aí é o doutor Leandro, doutor Suítes do condomínio, velho. Ele nem fica vermelho, gente. Verdade. Olha, eu acho que o Thiago já fez vários testes, viu? Porque ele tá insistindo muito nessa pergunta. Conta aí sua experiência, Thiago. Todo mês eu faço teste da mangueira. Eu vou nos condomínios direto. Eu vou nos condomínios. Aí eu ligo pra lá. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão com a mente poluída, eu vou no... Tá importante falar isso, amigão síndico, sabe por quê? Eu faço os testes de condomínio, eu pego a mangueira, eu ligo ela, lavo o chão. Porque é importante para você trocar a água do sistema, não é verdade, ô Matheus? Correto. Tá vendo o pessoal pensando besteira? Verdade? Não, exatamente. Também é importante trocar a mangueira trocar a água das tubulações, porque com o tempo pode entrar alguns materiais indesejáveis. Na hora de utilizar a mangueira pode ter problema, ou pode ter problema também na hora da saída da água. Então também é importante fazer a troca da água tempo a tempo também. Show de bola. Aí o Matheus não falou da RT. Boa. Tá vendo? O cara é suíço. Exatamente. O cara não esquece, tá vendo? Então, a RT, antigamente, pouquíssimos bombeiros cobravam a RT, né? Anotação de responsabilidade técnica. Agora, muitos estão cobrando e devem cobrar, tanto da manutenção dos extintores, tanto do teste das mangueiras. Inclusive também, qualquer instalação de luminária de emergência, placa de sinalização, fala com a empresa que você necessita da RT. Já, quando faz a cotação, já pede, preciso da RT. Se for para colocar um preço, coloca, mas é sempre importante o síndico já ter essa proatividade e pedir essa documentação, porque ele vai precisar no futuro. Show de bola! Isso tem sido também alvo de fiscalização do CREA, né? Exatamente. O CREA pedindo os contratos do condomínio, né? Seja de dedetização, extintores em geral, sob pena de multa também. Tudo acaba em multa, né? Correto. Não é só fazer o serviço, então tem que ter toda a documentação em dia. Então, seu síndico, lembrar de cobrar contrato. Tem que cobrar também. Porque tem várias empresas que não fala pro síndico, não fornece e fica por isso mesmo. E outra coisa, a gente falou, eu costumo dizer o seguinte, você não precisa ser bom em tudo. Tem que ter um bom time, né? Você orientar. Eu acho que tem que parar com isso. Eu vou fazer, não sei o quê. Cara, procura um bom profissional, se oriente. Eu acredito que, mesmo não contratando, vai lá, bate um papo. Acho que ninguém tem essa questão de não falar como é que funciona. Eu não tenho nenhum receio de falar. Funciona assim, assado. Não depende de contratar comigo ou não. Eu acho que a gente tem que buscar essa informação com as pessoas corretas. Isso que é importante. É você ouvir as pessoas corretas. Às vezes você ouve também quem não é palpiteiro demais, mas você não escuta quem tem que ouvir, que é o especialista, não, Matheus? É verdade. Então, se eu quero contratar um extintor, como é que eu faço aí com vocês da Lourenço Extintores? Vende seu peixe aí. Só pegar o telefone e ligar 3397-3888. Pode falar comigo, Matheus. Telefone 3397-3888. Da Lourenço Extintores. Show de bola. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Inteligência Condominial.